qual é a sua profissão? Eu sou arquiteto e esse aqui é o meu escritório. Você está acompanhando os vídeos do canal O Programador? Sim, claro, eu acompanho todos. Com o que você viu até agora, se você pudesse definir programação em uma palavra, qual seria? Complexo. Com certeza. Eu concordo com você, amigo arquiteto. Programação é complexo. Complexo, segundo o dicionário, significa de difícil compreensão, que não é simples, complicado, construção com inúmeras partes que estão ligadas entre si, formando um todo. Isso descreve muito bem o código-fonte de um típico programa de computador. É complicado mesmo, mas programadores desenvolveram técnicas para tentar lidar, para gerenciar parte dessa complexidade. No episódio de hoje começaremos a ver uma dessas técnicas, e talvez seja uma das mais populares existentes atualmente. Tão popular que se você disser que não domina ela, talvez duvidem das suas habilidades como programador. Tô falando de orientação a objetos, e eu vou te explicar isso de um jeito diferente. Prepare-se! Deixa eu ver se eu e você estamos na mesma página. No episódio anterior eu te dei motivos para aprender programação e te contei o que nós vamos aprender e criar nessa temporada. Mas antes disso, na temporada passada, nós começamos aprendendo o que é um algoritmo. Depois, usando a linguagem C#, aprendemos a declarar e usar variáveis. Vimos também o poderoso comando if e como fazer o computador repetir instruções numa velocidade absurda usando os comandos for e while. Em seguida, aprendemos a declarar e chamar funções. Por fim, usamos tudo isso para programar um jogo estilo Pong. Lá no passado, quando eu comecei a programar, em algum momento todo o meu conhecimento de programação era exatamente isso aí. Era só isso que eu sabia. Inclusive nessa época eu também programei um jogo estilo Pong, e o código que eu escrevi se parecia bastante com o código que escrevemos aqui, no final da primeira temporada. O programa inteiro estava num arquivo só. Usei algumas variáveis e funções para fazer o que eu queria, uma montoeira de ifs e... era isso. Funcionava. Eu fiz vários programinhas dessa forma, mas volta e meia eu ouvia falar desse negócio chamado orientação a objetos, que o certo era programar orientado a objetos. Eu fui ler o que era isso e me deparei com mais ou menos a seguinte explicação. Em um programa orientado a objetos, existem classes e instâncias dessas classes, que são chamados de objetos. Os objetos comunicam-se entre si através de mensagens. Quê? Sinceramente, eu não entendi nada. Eu não entendi porque eu estava tentando associar isso com o que eu já sabia sobre programação. Eu lembro de ter pensado mais ou menos o seguinte. Ok, então essa tal de orientação a objetos não tem nada a ver com o que eu aprendi até agora, né? Se eu quiser programar orientado a objetos, eu vou ter que aprender tudo de novo. Mas eu estava enganado. Tudo que eu tinha aprendido nessa época, que é o que você aprendeu até agora assistindo essa série, é necessário. Eu diria inclusive que é a base do que você precisa para entender programação orientada a objetos. Só que essa explicação que eu li é uma explicação alto nível. Por alto nível eu quero dizer sem entrar muito em detalhes, por cima. É uma explicação simplificada ou resumida, porém poderosa de como as coisas funcionam. Explicar as coisas em alto nível é uma excelente estratégia para agilizar a nossa comunicação e entendimento. Nós fazemos isso o tempo todo. E a maioria dos textos ou vídeos explicando orientação a objetos vai começar te explicando assim, no alto nível, e depois vai descendo, dando mais detalhes. Mas aqui eu vou fazer diferente, porque eu quero ser diferentão. Eu vou te explicar do jeito bottom-up, isto é, de baixo para cima. O embaixo que eu estou me referindo é onde você já está. É o conhecimento que você tem da primeira temporada dessa série. Partindo disso, como fazer o seu entendimento chegar nessa explicação alto nível sobre orientação a objetos? Bem, vamos com calma. Vai levar alguns episódios pra gente chegar lá, porque eu preciso que você entenda isso direito. Vamos começar relembrando o episódio 3 da primeira temporada, onde nós falamos sobre variáveis. Eu disse que em C#, ao declarar uma variável, nós precisamos especificar o tipo dela. Veja exatamente o que eu disse. Vimos que podemos declarar variáveis dos seguintes tipos: int, para guardar números inteiros,
float para guardar números reais ou números com vírgula e strings para guardar sequências de caracteres. Quando falarmos sobre classes, vamos aprender como definir nossos próprios tipos, mas isso é spoiler dos próximos capítulos. Esse capítulo chegou! Por enquanto, esqueça a orientação a objetos. O que nós vamos fazer agora é aprender a definir, a criar os nossos próprios tipos, meio que estendendo a linguagem e adicionando novas opções de tipos para as nossas variáveis. Fazer isso é bem mais simples do que parece. Os tipos que nós vamos criar são construídos usando um ou mais tipos primitivos que a linguagem já nos fornece. Talvez esteja meio abstrato, por isso vamos ver um pouco de código. Eu vou abrir o Visual Studio e criar um novo projeto com um nome qualquer, como eu fiz no episódio 2 da primeira temporada ou no começo do vídeo do Pong. Dá uma olhada nesses vídeos se você precisar de uma ajuda com isso. Esse é o código inicial do nosso programa, que o Visual Studio gera automaticamente pra gente quando criamos um novo projeto. Aqui está a função main, que como você sabe é por onde o computador vai começar executando o nosso programa. O que eu estava dizendo é o seguinte, você já sabe que para declarar uma variável chamada, por exemplo, x, do tipo inteiro, você escreve assim. Inteiro, como nós vimos, é um número sem vírgula. Por ser uma variável, você pode alterar o valor de x, pode também passar o valor dessa variável para funções, usar ela em condições de ifs ou whiles e assim por diante. Variáveis são bem úteis, como você viu quando programamos o Pong. Mas suponha que o programa que você está desenvolvendo lida com, por exemplo, coisas mais geométricas. Digamos que, além de números inteiros, você precise lidar com, sei lá, retângulos. Nesse caso, talvez seja útil para você poder declarar uma variável do tipo retângulo, simplesmente porque você quer poder usar um retângulo mais ou menos da mesma forma como você já usa um número inteiro. Isso é, você quer poder alterar a forma ou posição desse retângulo, passar um retângulo para uma função, etc. Ou seja, você quer ser capaz de poder escrever o seguinte. Isso seria a declaração de uma variável chamada x do tipo retângulo. Mas claro, o tipo retângulo não existe em C#. Se você tentar rodar esse programa agora, do jeito que está, o compilador vai te dar um erro dizendo que o tipo retângulo não foi encontrado. Exatamente como fizemos com funções lá no episódio 6 da primeira temporada, antes de usar um novo tipo, nós precisamos definir ou declarar esse tipo. E como fazemos isso? É aí que entra a classe. Não, tá muito calor aqui. Com classes, ou class em inglês, é como a linguagem nos permite criar, definir novos tipos. Se você está atento e está olhando para esse código, você percebeu que a palavra class já aparece ali. Existe essa classe chamada program, ou programa, que o Visual Studio criou automaticamente para gente. Repare na sintaxe que ele usou aqui. É a palavra class, seguido de um nome qualquer, que no caso aqui foi program. Depois existe um abre e fecha chaves, com coisas dentro. Vamos nos basear nisso. Aqui em cima eu quero criar uma classe chamada retângulo. Me baseando na classe program, eu faria assim. A palavra class, seguido do nome retângulo, depois abre e fecha chaves. Repare que só com isso eu consigo agora compilar e rodar esse programa. Não tem mais erro de compilação. Isso significa que agora nesse programa existe um tipo chamado retângulo que podemos usar para declarar a variável x aqui. Mas a classe retângulo não tem nada dentro dela e talvez ela seja meio inútil desse jeito. Desculpa aí, classe retângulo, sem ofensas. Vamos ter que adicionar coisas ali para dizer como é esse tipo retângulo. Do que ele é feito? Do que um retângulo é feito? Essa é uma questão importante. Por isso, antes de escrever qualquer coisa no código, eu quero que primeiro você pense como você descreveria um retângulo. Digo, você quer informar para alguém como é um retângulo que você quer desenhar. Como você passaria essa informação? Digamos que esse alguém seja o computador e você quer informar para o computador como é esse retângulo que você quer desenhar na tela. Você tem algumas opções. Por exemplo, você poderia dizer o valor das coordenadas x e y de cada um dos 4 vértices que formam esse retângulo. Ok, vamos tentar ir por esse caminho. Para representar um retângulo dessa forma aqui no código da nossa classe retângulo, basta dizer que ela é composta por 8 variáveis do tipo inteiro. São 2 inteiros para cada vértice do retângulo, um para a coordenada x e um para a coordenada y. Você já sabe como declarar variáveis, então basta declarar elas aqui dentro das chaves que delimitam a nossa classe. Eu vou chamar essas variáveis de x1, y1 para o primeiro vértice,
x2, y2 para o segundo vértice e assim por diante. Pronto, assim você disse no código que um retângulo é formado por 8 inteiros. 8 inteiros que para você significam 4 vértices num espaço, num mundo 2D. Deixa eu ver se eu entendi. Então a classe nada mais é do que a descrição de um tipo. Ela diz do que o tipo é feito, certo? Exatamente. Isso que você falou foi uma ótima descrição de o que é uma classe. É uma descrição de um tipo. Inclusive, quando você mandar o computador executar esse programa, ele vai, como sempre, executar o que tem lá na sua função main. Essa parte do código onde está a sua classe retângulo não tem nada para ser executado, é apenas uma descrição. Agora, ali na função main, você criou uma variável chamada x do tipo retângulo. Como fazer para setar? Para definir o valor de cada coordenada dos vértices desse retângulo. Em outras palavras, como fazer para definir o valor de cada uma dessas variáveis que foram declaradas dentro da classe retângulo. Chamamos essas variáveis declaradas dentro de uma classe de atributos. Guarde esse nome. x1, y1, x2, y2 e etc. são atributos da classe retângulo. Então, usando um linguajar mais técnico, o que nós queremos fazer aqui é setar o valor desses atributos. Para fazer isso é simples. Aqui na função main, depois de declarar a variável x, basta escrever assim. Note o uso do ponto depois do nome da variável x. O ponto é para dizer que eu quero acessar um atributo que foi declarado na classe, que é o tipo daquela variável. Então esse código está declarando a variável x e depois setando, definindo o valor do atributo x1, ou variável x1, com menos 10. E claro, eu posso fazer isso para os demais atributos também. Assim. Veja os valores que eu coloquei ali. Eu descrevi via código um retângulo que se parece mais ou menos assim. Só que se você for tentar rodar esse programa agora, você vai ver que o compilador vai te dar uma série de erros, dizendo que você não pode acessar esses atributos. Para contornar temporariamente esses erros, eu quero que você escreva a palavra public antes da declaração de cada uma dessas variáveis ou atributos da classe retângulo. Em breve você vai entender o que é isso. Muito bem, então colocando public ali, vários erros sumiram, mas ainda resta um. E esse erro é o erro. É um erro tão importante que nós vamos usar ele para aprender a principal lição desse episódio. Presta atenção. Voltando a falar daquele negócio chamado orientação a objetos. Dizem que em um programa orientado a objetos existem classes, como a que nós criamos. Mas também existem objetos. Afinal, o nome desse negócio é orientação a objetos. Mas afinal, o que é um objeto? Vou te explicar com uma simples analogia. Pense na classe como sendo a planta de uma casa. Aquele negócio que engenheiros e arquitetos usam. É só um documento, uma folha, não é a casa. A planta é só uma descrição de como construir uma casa. Já a casa em si é o objeto. Você sabe que eu sou Poderoso programador. Mas infelizmente meus poderes têm limites. Eu não entendo de plantas. Por isso eu chamei o meu amigo, O arquiteto. para te explicar melhor. A planta baixa, como as pessoas conhecem, nada mais é que uma representação gráfica anterior à construção de todos os espaços, todas as informações necessárias para que uma pessoa habilitada possa construir uma edificação da forma correta, usando todas as informações dela. Como a planta é só uma ou mais folhas de papel, dá quase para dizer que ela não ocupa espaço no mundo. Já a casa ocupa um espaço considerável. De maneira parecida, um objeto ocupa um espaço na memória do seu computador. Ele está em algum lugar na memória. As variáveis que têm como tipo uma classe, elas guardam objetos. Elas guardam a casa. Digo, no nosso caso aqui, um retângulo. Essa variável x é do tipo retângulo, então ela guarda um objeto retângulo. Na verdade, eu li aqui que a variável guarda o endereço de memória onde o objeto está alocado. Ela guarda um ponteiro ou uma referência para um local na memória do computador. Sim, é verdade. Mas esqueça qualquer coisa que você leu sobre ponteiros ou referências por enquanto. Eu quero que você foque no seguinte. Eu disse que essa variável chamada x guarda um objeto retângulo. Só que do jeito que o nosso código está escrito nesse momento, a variável x não guarda nada. E essa é a causa do erro que nós vimos. Isso acontece porque, diferentemente dos tipos primitivos, int, float,
Os tipos definidos por classes precisam ser explicitamente criados. Objetos precisam ser criados. Ou você acha que é só colocar a planta de uma casa no chão e a casa aparece? Ou o arquiteto ficaria muito chateado se ele soubesse que você acha que o trabalho dele é tão fácil assim. Aqui no código, para criar uma casa a partir de uma planta, ou melhor, para criar um objeto a partir de uma classe, em C#, nós usamos a palavrinha new, novo em inglês, seguido do nome da classe e desses abre e fecha parênteses, como numa chamada de função. Não esqueça do ponto e vírgula depois disso. Então, new retângulo, abre e fecha parênteses, cria um novo objeto com base na planta, na classe retângulo, e eu atribuo esse objeto à variável x. Agora o compilador não mostra mais nenhum erro. Portanto, parabéns, você escreveu o seu primeiro programa orientado a objetos. Mais ou menos. Ainda precisamos aprender algumas coisas para poder dizer isso com orgulho. Mas fato é que você criou o seu primeiro objeto, e ele é um retângulo. Isso mesmo, você é pai de um menino meio quadradinho. Vai andar nos eixos esse moleque. Eu tô falando criar um objeto, mas no vocabulário de orientação a objetos você vai ouvir o termo instanciar uma classe. Dizemos que um objeto é uma instância de uma classe. Criar um objeto ou instanciar uma classe é a mesma coisa. Nessa analogia que eu estou fazendo com arquitetura e engenharia, note que, em teoria, uma mesma planta pode ser usada para criar várias casas similares. Exatamente a mesma coisa acontece no nosso código. Eu posso criar ou instanciar quantos objetos da classe retângulo eu quiser. Por exemplo, eu posso aqui embaixo declarar outra variável também do tipo retângulo, mas com outro nome. Quem sabe, outro retângulo. E atribuir a essa variável um novo objeto retângulo. Tô achando essa objetificação do retângulo uma baita falta de respeito para com essa pobre forma geométrica. Independente do que você acha, o mais importante é que você entenda que o objeto que está na variável outro retângulo é um objeto diferente do objeto que está na variável x. Isso significa que você pode setar os atributos de outro retângulo com outros valores quaisquer para descrever de fato um outro retângulo. E, em teoria, você pode criar ou instanciar quantos objetos retângulos você quiser. Na prática, como eu disse, cada objeto ocupa um espaço na memória do seu computador. Então, se você tentar criar alguns bilhões de objetos, talvez falte memória. Assim como faltaria espaço no planeta se a gente tentasse construir zilhões de casas. Enfim, o que eu quero que você leve desse vídeo é o conhecimento sobre o que é uma classe e o que é um objeto. Como declarar uma classe e como instanciar ela para criar um objeto. Só isso. Grave e se familiarize com os termos classe, objeto, instância, instanciar. Nós vamos usar eles bastante. Esses conceitos existem não só em C#, mas em qualquer linguagem de programação que suporte orientação a objetos, como Java, JavaScript, Python, C++, etc. Mas talvez isso ainda não pareça tão útil para você. Na verdade, talvez esteja parecendo só mais complicado. E você não está sozinho. Orientação a objetos assusta muita gente. Mas saiba que se você assistiu até aqui, você já está indo muito bem. Melhor do que a maioria das pessoas. A vontade de aprender programação e a motivação para continuar estudando são os principais ingredientes que você precisa para ter sucesso nessa área. Se você continuar estudando, eu prometo que logo orientação a objetos e todo o resto vai começar a fazer mais sentido. E uma coisa que já faz todo sentido é você querer assistir o próximo episódio. Mas antes de fazer isso, sugiro você dar uma olhada aqui embaixo na descrição. Coloquei algumas questões para você pensar. E depois é só pular para o próximo vídeo. Se você pudesse dar um conselho para quem está aprendendo programação que nem você, qual seria? Seria se inscrever nesse canal e ativar o sininho para saber todos os vídeos quando saem direto no YouTube, na internet. Cara, tu vai me pagar mesmo, né? Pra ficar falando nesse teu canal, né? Não vou falar isso. Eu sou o Goku. Era só isso, na real.